achavam que estavam livres de mim do feed, né? Mas vão se acostumando, vocês vão ver minha cara ainda por muito tempo. E dessa vez eu estou aqui com uma matéria mais do que especial, porque para quem não sabe, dia 1º de julho é o Dia Mundial da Biblioteca. E eu estou com uma pessoa que, se falar de livro, né? Eu lembrei logo dela, que tem vários livros. Ele que é doutor, professor, historiador aqui da cidade de Ipu, um amante de leitura, né, Vitorino? Sim, com certeza. Como eu já disse, eu estou aqui com o professor Vitorino. E nesse Dia Mundial da Biblioteca, quando a gente fala de livros, a gente lembra logo de você, que já tem diversos livros, não é verdade? Sim, tem alguns livros publicados já. Quantos? Assim, meu mesmo, eu publiquei 4, né? Deixa eu lembrar. História da Educação, O Trem e a Cidade, que é resultado de uma especialização que eu fiz, né, em História. Tem o Trem, deixa eu pegar aqui. Vou pegar. Eu até esqueço o título. Esse aqui. Fantasia de Ser Moderno, Civilização e Barbárie, que é a minha tese de doutorado. E tem um romance. O último livro que eu publiquei foi esse aqui, Máscara Trágica, que é um romance histórico que se passa no Ipu, no início do século XX. Então você tem todo o cenário do livro, é resultado de pesquisa, né? O espaço, a cidade, as ruas, os logradouros, são todos reais. Agora eu coloquei personagens, muitos deles baseados em pessoas, né? Mas são fictícios. Coloquei eles dentro do palco da cidade. Então quem lê esse livro vai conhecer o Ipu da década de 20 do século 20. E você tem uma livraria, né? Além de ter muitos livros, você tem uma livraria. De onde veio a ideia? Bom, eu sempre tive uma ideia de um dia botar uma livraria, porque o livro é a minha ferramenta de trabalho. Eu leio bastante há muito tempo, só que eu não tinha tempo, né? E também requer investimento. Só que aí eu publicava meus livros e geralmente meus livros não estão nessas plataformas na internet, né, como a Amazon, etc. O Kindle, né, que tem. Eu só publico livro físico, né? Eu gosto de, né, ter o livro entendo. aqui. Eu sou um amante do livro físico também. E aí os meus livros eu mesmo vendo, né? No máximo você encontra ele numa livraria em Sobral. E aí eu senti a necessidade de ter um local no Ipu que vendesse o livro. E aí eu fiz uma brincadeira com a aluna do 3º ano lá do Alto Aragão, da gente vender o livro, fazer uma página no Instagram e vender, principalmente meus livros, né? Além desses 4, tem uma coletânea, né? Que foi eu tive a ideia de juntar os pesquisadores, e aí a gente publicou uma série de livros chamada Nas Trilhas do Sertão. Na verdade, o nome da coleção é Outra História, que é o nome do grupo de historiadores que nós fundamos no Ipu. E aí todos os historiadores profissionais que pesquisam, né, fazem trabalhos acadêmicos, e a gente queria que a população ipuense tivesse acesso a essas pesquisas, né, sobre história local. E aí nós criamos esse livro, né? Já está no número 8, esse aqui é o 1, aí tem Nas Trilhas do Sertão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º tá na editora para sair, já está pronto, só falta imprimir. E aí também, geralmente esses livros a gente publica e ele esgota logo, porque a gente não faz uma grande tiragem. Aí eu ia colocar também na livraria esses livros para vender. Aí deu tão certo que as pessoas começaram a pedir outros livros. Aí eu fui comprando e vendendo, e comprando e vendendo. E a coisa tomou uma proporção que eu disse, nossa, eu tinha aquela noção de que o leitor na cidade é muito pequeno, que uma livraria não daria certo, e eu acabei percebendo que eu estava com o pensamento errado. E aí eu resolvi colocar uma livraria física. Aí surgiu a parceria aqui com a Cafeteria Lux e eu estou abrindo uma outra livraria com papelaria. Brevemente nós vamos
inaugurar. Então, de uma brincadeira, né, surgiu a ideia da livraria e se tornou um negócio que está me dando muito prazer, né, porque pegar o livro, né, cheirar o livro e difundir o conhecimento entre meus amigos, né, meus pares, a população ipuense, é muito legal. Você falou que o livro é sua ferramenta de trabalho. Eu queria saber se você já tinha uma biblioteca. Eu tenho minha biblioteca, né, na minha casa. Inclusive, fazendo uma brincadeira, eu tinha um quarto da minha casa que era a minha biblioteca e aí não coube mais os livros. Um quarto normal da casa, né? Um cômodo, não? Um cômodo. E aí não tinha mais onde colocar livro, estava tudo muito desorganizado. Aí eu fiz tem um quintal um pouco grande e aí eu fiz um segundo andar que era minha biblioteca, era um sonho, né? Que é o lugar mais distante da casa, o lugar de mais silêncio, distante de tudo, distante da cozinha, distante, né? Que eu me tranco lá e lá eu entro num universo que se a felicidade, para mim, a felicidade está naquele momento ali, no momento que a leitura ela lhe tira do mundo, né? Da concretude do mundo, né? Da luta pela sobrevivência, da ganância, de querer acumular, né? Da questão dos horários, da sua profissão. Naquele momento que você entra na leitura, parece que o mundo desaparece e a sua mente fica vazia do mundo, né? Você entra num universo que, para mim, ali, naquele momento, é a felicidade. Embora eu ache que a felicidade plena, ela é uma utopia, né? Mas naquele momento circunstancial é isso. Então, aí fazendo o alicerce, eu encontrei um baú, uma botija. E o dinheiro em cédula já estava comido pelos cupins, mas tinha algumas moedas de ouro e prata. Eu vendi essas moedas e investi todo em livro. Se você acredita ou não nessa história, é problema seu. Estou dizendo logo que eu sou mentiroso. Quando a mentira, ela não agride ninguém, né? A mentira, como contos de fadas, são mentirosos, mas são mentiras que não agridem ninguém. Você acredita se quiser. E aí eu fiz lá minha biblioteca, que eu venho acumulando livros desde antes da graduação. Eu comecei a ler gibis da década de 80. Você sabe quantos livros em média deve ter? Eu não sei porque eu pretendo catalogar, né, os livros que eu tenho, mas isso quando eu tiver tempo. E como eu estava dizendo, eu comecei a ler com gibis, né? Tinha um amigo chamado Eudes Brito, era o cara que comprava todos os gibis, só que ele não tinha com quem conversar. E eu morava na rua dele e comecei a ler gibi. Aí eu me interessei tanto pela leitura. E desde então, os livros que eu compro, né? Eu comprei muito na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado. Então, eu vou juntando. E hoje eu tenho uma biblioteca imensa, né? Que é o meu refúgio. Então, lá eu tenho os gibis da década de 80 e 90, mais da década de 90, que é a minha adolescência. Que o Eudes Brito, antes dos cupins comerem todas as revistinhas dele, ele me doou. E eu tenho guardado lá umas 2.000 revistinhas em quadrinho. De vez em quando eu pego e leio e me lembro daquele passado de adolescência que faz tanto tempo. Então eu tenho lá a minha biblioteca particular, aqueles livros ali eu não vendo, né? Vai ficar de herança para alguém quando eu partir para o outro plano. Se existir, claro. E aqui a gente está na Cafeteria Lux. Para quem não sabe, a gente está na cafeteria aqui na Rua Coronel José Lourenço. E aqui é uma parte da sua livraria, certo? Aqui deve ter 1% dos livros que eu tenho. Eu acho que eu tenho do dinheiro que eu desenterrei e investi todo em livro. Eu acho que eu tenho 5.000 títulos. É muito livro. Muito livro. Quando eu falo títulos, eu tenho basicamente 5.000 livros diferentes. Claro, de cada livro eu tenho 10 volumes, entre 5 e 20 volumes. Tem uns que eu tenho até mais. Em média, eu acho que tem 10 volumes de cada
título, porque eu estou apostando no negócio. E eu não estou muito preocupado com dinheiro, não. Eu diria que eu sou um empresário não empresário, porque o lucro não é o mais importante. Nesse caso, eu quero difundir o conhecimento e colocar à disposição, né, do Ipu e de outras cidades em volta livros que você só encontraria na internet, né? Porque, né, há quanto tempo o Ipu não tem uma livraria? Já teve livraria aqui antes da sua? Creio que sim, não na mesma proporção. Eu não me lembro, né, de ter uma livraria como a que eu montei, de você entrar e se perder e ver tantos livros. Até, eu não vou dizer o nome da pessoa, dois professores foram na minha casa e eu estava ajeitando, né? Eu estou há 15 dias colocando etiqueta em livro e não consigo dar conta. Ainda tem umas caixas lá que eu ainda não consegui abrir. Eu estou montando a outra livraria, não essa daqui, né? Como se fosse uma filial. Então não conheço nenhum empreendimento de livraria com tamanho acervo. E se der prejuízo, o problema é eu achei o dinheiro mesmo. Não há me fazer falta. E minha profissão é outra, né? Daqui, tirando os seus livros, tem algum que você indica para quem está assistindo? Tem vários, né? Tem vários. Eu vou. Primeiro esse aqui, né? Que tinha uma leitora amiga minha que leu o livro, dizendo ela que gostou, e ela disse que o que achou mais interessante no livro é que ela passeou pela própria cidade. Qual é o romance que existe que você tem a cidade de Ipu como cenário? Eu não conheço. Quer dizer, eu conheço do Iramar, né? O professor Iramar publicou aqui um pouquinho antes de mim, né? Pequena Felicidade, um romance também que se passa no Ipu. Né? Então, quando você recua na história do Ipu, você não encontra romances, você encontra muita memória, crônicas, poesias, é só o que tem é poesia. Você encontra um ou outro contos bons, do Francisco Magalhães, ele escreve muito bem, mas você não encontra romance. Cita um romance. Em uma cidade que é um palco de um romance, né? Sim. Eu diria que o do Iramar é uma novela. Mas você defina aí o que é a novela, o que é um conto e o que é um romance. Então, para não entrar na questão acadêmica, claro que eu estou caricaturando. O conto é assim, a novela é assim, o romance é assim. Então, claro que é mais do que isso, mas para a pessoa comum, né, a questão do tamanho, né? O conto é pequeno, a novela é um pouquinho maior, com poucos personagens, numa situação só, e o romance é algo muito mais complexo, demanda muito do autor. Então, além desses livros, né, isso aqui, quem gosta da história do Ipu, né? Esse aqui eu já li. Minha tese de doutorado, esse aqui é Nas Trilhas do Sertão. Mas um livro que eu sou muito apaixonado é esse aqui. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Inclusive eu tenho esse romance para vender em várias edições. Aqui eu tenho ele aqui por essa edição da Camelot, tenho ele na Príncipes, aqui, Crime e Castigo. E lá na outra biblioteca tem mais uns 4 ou 5 edições diferentes. Por exemplo, Dostoiévski, que é um grande autor russo, romancista russo, né? Dostoiévski com Tolstói são os dois maiores literatos do século XIX da Rússia, né? E Freud disse que o psicólogo dele era Dostoiévski, porque ele cria personagens muito complexos que têm conflitos internos, né, psicológicos. E claro, na Rússia, né, naquele momento, segunda metade do século XIX, o realismo era, na literatura, a grande questão, né? O realismo nasceu na França. Inclusive tem um livro aqui, Madame Bovary. Aqui, ó. Na capinha branca. Esse livro aqui é o livro que inaugura o realismo na literatura.
né? E Dostoiévski é um cara que foi seduzido pelo realismo, né? O realismo, ele contesta o romantismo. Porque o romantismo, ele é, digamos, muito tópico, romântico. A própria palavra está dizendo, ele cria um cenário que não é muito real, assim, meio mitológico. E o realismo, ele tenta colocar na literatura um mundo que existe. Então, se você quiser entender as questões do século XIX, é só ler os romances realistas. E esse aqui, então, é um dos meus preferidos. E como a gente é numa cafeteria, né? Eu queria saber, para você, tem algum acompanhamento para uma boa leitura? Um cafezinho, um bolo, só uma água ali só para se manter hidratado? Eu escrevi uma matéria, né? Fazendo a propaganda da cafeteria e da livraria e dizendo que a felicidade reside numa xícara de café e num bom livro. Claro, felicidade da minha perspectiva, cada um, né? Há pessoas que gostam, que acham que a felicidade é diversão, prazer, né? Prazer ir a festas, dançar. Então, cada pessoa pensa a existência a partir de um referencial. Para mim, a felicidade reside mesmo numa xícara de café e num bom livro. Claro, felicidade circunstancial. E eu acho que não há um ambiente melhor para você vir, né, sentar, pedir uma iguaria, pode ser um cafezinho, pode ser um cappuccino, e ter um livro. E claro, se você vier aqui, você não precisa comprar o livro. Eu diria que você nem compre não. Você vem, pede sua iguaria, pega um livro aqui, se tiver com plástico e quiser tirar, pode tirar, né? Folheia, leia, se deite ali no divã e depois ponha no local e vai embora. Quer dizer, aqui é um local que une o sabor com o saber. Eu acho que essa é a grande sacada. Agora, a gente vai fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma tag literária. Aí eu quero saber, um livro que você gosta. Crime e Castigo, do Dostoiévski, é um livro que eu gosto muito. Dos muitos livros que eu gosto. Diga outro que você gosta. O meu. Esse livro aqui, eu diria que é o meu melhor livro. É o livro que me deu mais prazer. Esse aqui derramou muita lágrima, né? Porque é uma tese de doutorado com prazos, uma pesquisa, né? 4 anos de leitura, de pesquisa, de reflexão. Então, muitas vezes eu fazia leituras que não era a que eu escolhi, mas que eu tinha que ler, né? Por exemplo, se o assunto desse livro é a ideia da modernidade, então, como é uma tese de doutorado, eu tinha que ler tudo de muito importante sobre modernidade, que foi publicado no Brasil e no mundo. Então, você imagina, você dá conta disso tudo. E muitas vezes há leituras que não são muito agradáveis, mesmo para quem é um apaixonado pela leitura. No final, quando eu terminei esse livro, eu respirei. Cheguei em casa só o couro e o osso. Mas esse aqui não, esse aqui me deu um prazer desmedido, né? Escrevi com uma felicidade muito grande. Então eu diria que esse aqui é talvez o livro mais profundo, né? E esse aqui, o que me deu mais prazer. A Máscara Trágica. E um livro que você acha a capa muito linda? Bom, como eu já mostrei esses aqui, vou pegar uma capa bonita. Deixa eu me lembrar, essa aqui. A Ilíada de Homero. Verdade. Além de ser um grande livro, né? A tradução, a Ilíada que eu tenho lá em casa, eu tenho a Ilíada na minha biblioteca, umas 4 edições diferentes. Não tenho esse, mas eu vou tirar da... Acho que eu tenho uns 25 volumes da Ilíada e uns 25 volumes da Odisseia, que é do mesmo autor, né? Dessa edição aqui, porque eu penso que qualquer pessoa que ama a leitura, sobretudo literatura, né, que é poesia, é escrito em poesia rimada, né? São poemas épicos. Sou apaixonado pela Ilíada e a Odisseia, são profundos e essas capas eu acho muito, muito bonitas. Um livro agora que você recomendaria para uma criança?
tem tantos. Aqui não tem tantos como eu tenho na outra livraria. Eu tenho, assim, um espaço, assim, 4 estantes só com livros infantis, boa parte deles bíblicos. Eu recomendaria livros infantis, aqueles clássicos, né? Pequeno Príncipe? Pinóquio, Pequeno Príncipe, né? A Bela Adormecida. Esses livros, eles são os contos de Andersen, aqui tem, né? Esses contos clássicos que toda criança cresce ouvindo, né? A leitura desses livros infantis são muito prazerosas. Agora você vai ter que procurar aqui um livro que você goste e que comece com a letra A. Que eu gosto e comece com a letra Isso. A. Aí eu vou ter que procurar. Temos tempo. Eu vi aqui em literatura brasileira, né? Eu vi aqui se algum começa. Esse aqui eu não gosto tanto, não. Mas vamos lá. Vou ver aqui dos que eu já li com a letra A. Pronto, esse aqui. Esse livro aqui, ele é uma adaptação, né? O livro mesmo, Ana Karenina, do Tolstói. Na versão original são 2 volumes, né? É bem grande. E tem uma mulher como personagem. Esse, junto com Crime e Castigo, não. Junto com o outro livro dele, que eu não estou lembrando o nome, que é um clássico, são 2 obras fundamentais. A Ana Karenina é um bom livro para se ler. Agora, a última pergunta, que é um livro que você escreveu e que você tem mais carinho. Esse. Até já disse, né? Todos os livros que eu escrevi, eu tenho muito carinho por ele. Mas esse aqui, aliás, eu tenho outros romances escritos, mas ainda não publicados. E quando eu tive a ideia de colocar a livraria, eu estava escrevendo uma trilogia. Já estava escrita, né? E eu estava começando a revisão. O primeiro e segundo capítulo, eu me lembro que eu revisei. Aí eu comecei a me envolver com a livraria, e aí eu estou basicamente 1 mês sem ler como eu lia, né? De maneira, assim, constante e afinco. Coisa que eu vou fazer agora em julho, né? Em julho eu vou dar uma respirada, que eu vou estar de férias do meu trabalho, e aí vou deixar essa trilogia no ponto, que é outro romance também que se passa no Ipu, mas só que em meados do século XIX, e todo o cenário, né, é real, né? É resultado de pesquisas. Você vai encontrar os Mourões, você vai encontrar os padres da época, você vai encontrar personagens muito parecidos com pessoas, né, que existiram. Então você vai conhecer essa região aqui da Sesmaria, que deu origem ao Ipu, que é hoje aqui, né, Poeiras, Ipu, essa região em volta do Ipu. Você vai conhecer a história da época, mas com personagens fictícios, muito interessantes, inclusive, porque estou apaixonado por essa trilogia, que eu devo publicar, acho que em agosto do ano que vem, no 26 de agosto, né, que é o aniversário da cidade. E nós vamos ficando por aqui. Vitorino, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Fiquei muito feliz de você me receber aqui na cafeteria, mostrar a sua livraria pra gente. E é com você, Vinícius Braga.